Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. E nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês já um pouquinho da minha história e do meu primeiro contato, com a síndrome do pânico e com a depressão que eu falei no vídeo anterior. E vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem ainda não assistiu, assistir e entender algumas coisas, né? Mas nesse vídeo aqui para você eu vou estar contando como aconteceu tudo desde o início, né? Vou estar explicando algumas coisas que eu pensei, que eu senti, tentando respeitar a ordem cronológica onde tudo aconteceu e explicar para vocês, contar, compartilhar como que eu consegui ir gerenciando, administrando, né, as coisas que foram acontecendo, né, conforme elas foram se apresentando. Então vamos lá. Para quem não assistiu o vídeo anterior ainda, né, eu peço que olhem depois, né, na descrição aqui o link. Mas no primeiro vídeo eu falei que o meu contato da depressão que eu tive a primeira vez foi quando eu sofri um assalto e levei um tiro no peito, né? Então, dando seguimento, então vou voltar um pouquinho no tempo e vou contar como tudo aconteceu, como tudo iniciou, né? Então eu tava trabalhando, era uma sexta-feira, e eu trabalhava numa empresa de consultoria de TI na época. Na época não chamava TI, ainda chamava informática, né? Já tem um tempo isso, sou um pouquinho antigo. Mas, enfim, eu estava atendendo um cliente e um colega tinha me deixado de carro nesse cliente e na volta ele ia passar para me pegar. E nesse dia tinha um trabalho que, se eu ficasse mais 30 minutos no cliente, eu conseguiria finalizar o atendimento, não precisaria retornar na segunda-feira, né? Porque pelo horário previsto, pelo horário que meu amigo ia passar a me buscar, eu poderia, né, enfim, encerrar o atendimento ali, não teria problema nenhum. Informava o meu coordenador e tudo certo. Mas eu informei o meu coordenador, expliquei para ele a situação e ele me perguntou se eu tinha disponibilidade para ficar, né? Aí eu disse que sim. Aí ele me explicou que o colega não poderia me esperar e tal, enfim, o colega tinha aula de faculdade, se eu não me engano, e que depois o responsável da empresa me deixaria numa parada de ônibus e eu seguiria o caminho para casa, enfim, né? Tudo tranquilo, tudo certo. Então, feito isso, eu informei o coordenador, falei com o cliente e fiquei um pouco mais na empresa para concluir esse atendimento, esse chamado, né? E após concluir, conforme combinado, eu encerrei tudo e o responsável lá, no caso da empresa, me deixou numa parada de ônibus próximo ali da empresa, não muito distante. Antes disso, ao invés de ir para casa, eu tinha recebido uma ligação de um filho de um amigo, que ele já estava há muito tempo querendo que eu fosse na casa dele para fazer um trabalho, um serviço lá no computador dele, da filha dele, na verdade. E só que por questões de correria do dia a dia, cidade grande, isso foi em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e a gente acabava não conseguindo conciliar os dias e horários, né? Aí nesse dia deu certo e ele combinou que a esposa dele e a filha iam me encontrar no meio do caminho, digamos assim, né? Eu estava no extremo da Zona Norte, eu morava na Zona Sul e eles moravam na Zona Norte, mas para um outro lado diferente, né? Totalmente diferente de onde eu estava, era bem distante de onde eu estava. E aí nisso eu peguei o ônibus, desci na parada onde eu ia encontrar com elas, né? E o que aconteceu que foi na parada, era um horário de rush, horário de pico, final de tarde, sexta-feira. O pessoal, todo mundo querendo ir para casa já naquele horário normal, né? De encerro de expediente de escritórios, enfim, de várias outras instituições. E nessa empresa de consultoria a gente atendia clientes de um certo porte. Então eu andava sempre, né, era um padrão da empresa bem vestido, um calço social, com sapato, né, camisa social, com a logo e o nome da empresa bordado, né, uma pasta de notebook de uma certa apresentação, assim, um certo valor, né, para a gente atender o tipo de cliente que nós atendíamos, né, naquela época, naquela ocasião.
E para não atrapalhar o pessoal, eu fiquei um pouquinho mais pro lado da onde estava o bolo, digamos assim, do pessoal que estava nas paradas de ônibus descendo e subindo nos ônibus, né? E nisso vieram os caras que eles já estavam fazendo tipo um arrastão, já tinham feito assalto em umas 2 ou 3 estabelecimentos, e a polícia vinha atrás deles, né? A polícia já vinha no encalço deles, mas eles seguiam roubando e conseguiam fugir da polícia, né? E nesse momento que eu tava ali na parada, aguardando elas chegarem, esses 2 caras vieram, eu não sei da onde, eu não enxerguei, eu não vi. Quando eu vi, os caras já estavam em cima de mim e eles já foram me chutando e me empurrando pro meio da rua, né? Os 2 armados e os caras pedindo, passa a maleta, passa o celular, passa a carteira, né? E eu, calmamente, tranquilamente, já tinha visto algumas cenas, já morava lá há algum tempo, não tinha sido assaltado ainda até então, mas tentei manter a tranquilidade, a calma. E alcancei a maleta, alcancei o celular, né? E aí ele insistiu na carteira e eu, falando a verdade, já pensando, né, em evitar assaltos, evitar problemas, disse para eles que eu não tinha carteira, que eu só tava com a fichinha do ônibus no bolso e com o meu documento, que eu não tinha carteira, né, que eu já tinha entregue tudo e tal. E o cara falou a segunda vez, me dá a carteira senão eu vou te dar um tiro. E eu levei a mão no bolso para puxar o documento e mostrar, né, e falando, olha, eu não tenho carteira, eu vou te mostrar que eu tenho. E no que o cara terminou de falar, não consegui nem terminar de explicar. Eu só escutei o barulho, né, o estampido, e tomei uma pancada na cabeça, né? Eu, na hora, pensei que o cara tinha dado um tiro pra cima pra me assustar. E o outro cara que tava na minha frente me deu um coronhaço aqui nessa região aqui da fonte, que chama, né, aqui no lado da cabeça, né? Eu fiquei tonto, né, não caí na hora ali por detalhe. E os caras se foram, né? Se foram, fugiram. Não sei se escutaram o barulho da sirene, alguma coisa. Sei que eles correram, se assustaram e correram. Logo após o barulho do tiro. E eu fui pra calçada e o pessoal viu tudo, né? Tinha um ônibus que parou bem na hora ali que aconteceu tudo isso. E algumas meninas até desceram do ônibus para me socorrer. Eram umas estudantes de enfermagem, né? Foram 2 anjos naquele momento para mim. E vieram, conversaram comigo e ficaram me orientando. Ó, o que tá sentindo? E aí eu disse, eu tô tonto, eu tô zonzo, eu preciso dormir, eu quero dormir, eu preciso, né, eu tô quase desmaiando. E elas conversando comigo, não, fica acordado, você precisa ficar consciente, né, e aí me orientando. E aí correram, conseguiram pegar água com alguém ali perto, apareceram com algodão, com gás, né, aí tentaram limpar, porque isso aqui tudo ficou lavrado de sangue, né, tipo, cobriu de sangue toda essa parte aqui, né, de cima a baixo, assim. E eu fiquei ali zonzo, né, me segurando pra não desmaiar, pra não apagar, como se diz, né. E aí levantava, a hora sentava, e nisso foi passando o tempo, o pessoal vindo ali curioso, perguntando, enfim, dando informação, e as meninas ali tentando me atender. Aí uns minutos depois chegou a brigada militar, e eles vieram pra cima de mim, tipo, com uma gana, assim, como se eu fosse um dos assaltantes, né. E eu olhei assim, senti aquilo e meio que me assustei até. Aí até que alguém, não sei se uma das meninas, alguém ali que tava naquele grupo, né, ali na minha volta, pegou e falou, não, ele é uma vítima, né, ele foi assaltado. E aí os policiais, tipo, como se apertasse um botão, assim, eles mudaram totalmente a postura, né. E aí vieram conversar comigo, perguntaram o que tinha acontecido. E eu expliquei, contei, né, pra eles. E aí ele falou, não, mas tu tá bem e tal. Não, só tomei um coronhaço e tal, tô meio zonzo, meio tonto, né, mas tô bem. E aí eles foram pro outro lado da rua e tal, disseram pra mim esperar a ambulância, né. E foram pro outro lado da rua porque no outro lado da rua tinha outros 2 assaltantes que eles bateram atrás de um carro, que só dias depois eu fui ficar sabendo, né, ou no mesmo dia mais tarde, não lembro, no outro dia. Tinham outros 2 caras que não eram esses mesmos, eles estavam de moto. E eles bateram atrás de um carro e voaram por cima do carro, né? E aí caíram, se machucaram, um ficou ali, o outro fugiu. Só que esse carro era o carro da filha do meu amigo com a esposa dele, né? E elas se assustaram quando aconteceu isso, ouviram um barulho de tiro e tal. Tudo aconteceu mais ou menos no mesmo tempo ali, meio que em sincronismo. E elas foram embora e não, né? Aí não conseguiram me ligar e tal, porque, enfim, o celular tinha sido roubado, não tinha como atender, né? Não estavam mais comigo. E aí passou um tempo, os policiais muito atenciosos ficaram indo e vindo, perguntando como é que eu tava.
E, e eu cada vez me sentindo mais fraco, cada vez mais tonto, né? Zonzo e com aquela sensação que eu ia desmaiar e tal. E aí até que 2 policiais vieram, foram lá no outro lado da rua, pediram autorização e vieram, não, a ambulância vai demorar muito, a gente vai te levar pro pronto-socorro, né? A gente vai levar, fica tranquilo e tal. E aí me colocaram num camburão, numa Blazer na época, uma Blazer V6, e foi uma aventura, né? Foi uma aventura, porque aquele policial tinha com certeza algum curso de direção especial, dirigia muito bem, e a gente chegou no pronto-socorro, né, com segurança, enfim, tudo, ligou a sirene e foi para chegar o mais rápido, porque realmente ele viu que eu tava realmente mal, tava ruim, né? E a sensação que eu tinha, aí a respiração começou a ficar ruim, a sensação que eu tinha é que eu ia desmaiar, que eu ia apagar a qualquer hora, né? E eles conversando comigo, me dando atenção ali e tal, foram, né, também 2 anjos da guarda ali, que me ajudaram, me deram esse suporte, né, que fez toda a diferença. Aí chegaram lá no pronto-socorro, informaram o que tinha acontecido e tal. E aí a enfermeira veio, conversou comigo, depois de falar com eles, e pediu, não, olha, a gente tá com a emergência cheia, né? Tem um monte de gente que foi baleada também, gente de acidente de carro e tal. Como tu não tá com nada grave, tu vai ter que esperar aqui, né? A gente desafogar um pouco, depois a gente vem e te atende. Eu digo, tá bem, tudo bem, né? Nada mais do que o normal, né? Aceitável isso. E ela foi lá pra dentro e saiu umas 2 vezes. E nisso passou, sei lá, uns 20, 30 minutos. E eu cada vez me sentindo mais fraco, mais zonzo. E até que um determinado momento eu não aguentava mais, eu tava sentindo dificuldade para respirar. E eu desabotoei a camisa. Comecei a desabotoar a camisa de cima a baixo. Abri e tava suando frio, e tava tonto, tava suando frio. E me esforçando pra não apagar, pra não desmaiar. Mas aquela coisa assim tava cada vez mais forte do que eu, né? E numa dessas entradas e saídas, não me lembro se foi na segunda ou na terceira, que a enfermeira entrou e saiu da porta da emergência, que eu tava sentado de frente, esperando sozinho, né, ali. Os policiais nisso daí voltaram, né, pra atender a ocorrência, enfim, voltaram pro trabalho deles. E ela voltou e olhou pra mim assim, o que é que tu tinha mesmo? E daí eu conversei, a fala já devia estar meio enrolando ali. Expliquei pra ela, né, que tinha tomado um coronhaço e tal. Ela, não, não lembro o termo que ela usou, né, mas ela basicamente disse que eu tinha sofrido um ferimento por projeto de arma de fogo, né, alguma coisa nesse sentido, mas ela usou um outro termo mais técnico lá que eu não lembro agora. E aí eu dei uma risada, né, achei aquilo engraçado, digo, olha, isso pra mim é novidade, né, até então eu achava que tinha tomado só um coronhaço. Aí ela pediu pra mim abrir a camisa, olhou e tal. E foi lá dentro, apavorado, e voltou correndo com o médico, né? Aí o médico veio, olhou, conversou comigo, né? Pediu pra mim abrir a camisa de novo, aí me olharam, me examinaram, pediu pra olhar atrás, né, a camisa. E a camisa tinha um rasgo, não sei direito o que tinha, mas a bala tinha atravessado, né? Mas pra mim até então ali, eu achava que tinha tomado só coronhaço, né, na cabeça. O tiro pra mim até então eu não imaginava, né, nem sonhava. E aí eles correram comigo logo depois disso pra dentro de um bloco lá. E aí ele pediu um raio-x, bateram o raio-x, só que dada a minha situação, o médico não esperou o raio-x, né? Aí eles fizeram a limpeza, tudo e tal. Não lembro se colocaram soro antes ou depois. E eles colocaram um dreno em mim, né? Um dreno, pra quem não sabe, é um tubo, né, com uma mangueira, e vai um pedaço de metal entre as tuas costelas para drenar, né, no caso fluido, sangue, etc e tal. E aí isso demorou sei lá quantos minutos. E aí um pouco depois que colocaram esse dreno, peraí que tá tremendo um pouquinho aqui. Um pouco depois que colocaram esse dreno, veio ali, acho que o capitão da brigada, alguma coisa assim, aí veio, conversou comigo e me fez um monte de perguntas e eu tentei responder, e eu cada vez mais fraco, né, cada vez mais fraco. E eu nem sei quanto tempo passou nisso, pra mim pareciam horas, né, mas sei lá, não sei quanto tempo exatamente passou, mas não foi pouco tempo também. E nisso apareceu o meu amigo, que eu ia na casa dele, né, pra ver o computador da filha dele. E
E aí, enfim, ele apavorado, a esposa dele e a filha estavam assustados e tal, enfim, né? Mas aí tranquilizei, né, que eu tava bem e tal. E aí um pouco depois disso eu fui pro quarto, né? Quarto, na verdade eu fui para uma enfermaria que girava em torno de mais ou menos 50 pessoas, né, nessa enfermaria. A previsão, a princípio, pelos exames que eu fiz no outro dia, era de eu ficar em torno de 4 ou 5 dias lá e receber alta, né? E aí há um fato que eu lembrei agora, antes de continuar nessa parte. O médico, um pouco depois que ele terminou o procedimento, ele recebeu o resultado do raio-x, não veio na hora, né? E aí quando veio o raio-x, ele veio e falou comigo antes dos policiais, antes do coronel, major da brigada, não sei qual era a graduação, não lembro. Veio me falar, cara, tu nasceu de novo. E eu digo, doutor, por quê? E aí ele me explicou o seguinte, não, porque quando eu vi o teu ferimento, do jeito que tu tava, né, como tu tava respirando, tudo, eu pensei que essa bala tinha atingido teu coração, né? E o que não aconteceu aqui pelo raio-x, né? A segunda opção, sem ver o raio-x, que poderia ter acontecido, teria pego um osso, né, teria lascado esse osso ia sair lavrando, né, ia sair estilhaçando, dilacerando outros órgãos internamente, né? Mas seria também uma coisa bastante grave, né? Na primeira opção, se tivesse pego no coração, ele disse para mim que eu ia morrer em algumas horas, né? Talvez alguns minutos, não ia, talvez nem ter chegado ao pronto-socorro, ou ia durar um pouco depois do procedimento e não ia conseguir sobreviver muitas horas depois disso. Na segunda opção, né, que se tivesse pego um osso, tivesse acontecido isso, não pego o coração então, né? A segunda opção, dizer assim, menos grave, ele me disse que eu ficaria 4, 5 dias no hospital e morreria, ia agonizar, né? Porque, enfim, ia danificar vários órgãos e o corpo não ia conseguir se recuperar, se regenerar, e eu ia acabar morrendo do mesmo jeito. Só ia sofrer mais, ia ter, né, uns dias a mais de vida, mas igual não iria sobreviver, iria morrer também, né? Mas, como ele disse, eu nasci de novo, porque essa bala ela passou 3 dedos do coração e 2 dedos da clavícula, né? Que seria um osso próximo ali que poderia ter dado, causado, né, algum dano desse tipo à própria costela mesmo, né? E aí, ainda mais para aumentar o poder do meu anjinho da guarda, que me prometeu, me salvou, né, me protegeu, a bala que os bandidos estavam usando era a famosa bala Dum-Dum, né, na gíria que eles chamam, que é a ponta oca, que é um tipo de bala, para quem não sabe, que quando ela tem um impacto, ela se estilhaça, né, ela se transforma em vários pedaços, justamente já para, se der um tiro numa pessoa, a pessoa não sobreviver, né. Então realmente assim bem complicado. E aí pelo raio-x ali ele me falou que um dos pedaços tinha atravessado, né, tinha saído, tinha marquinha atrás e tal, ficou uma cicatrizinha. E aí, como foi a queima-roupa, ele cauterizou e eu fiquei só com a hemorragia interna. Não saía sangue não saía sangue do ferimento da bala, né? O sangue era só interno. Só que o sangue que ficou aqui, que sujou, foi realmente da pancada que saiu muito sangue, né? Então aquilo sujou e aí ocultou, né? Ficou camuflado ali o ferimento da bala. E aí ele me disse, depois a gente vai ver, vai avaliar melhor, né? Mas a princípio foi isso, né? Ficaram alguns fragmentos aí, mas pelo que eu vi aqui no raio-x não é nada que comprometa a tua vida e tal. Aí depois a gente vai ver se precisa fazer cirurgia ou não pra remover os fragmentos que ficaram. Então, ok, beleza, agradeci, né? E ok. Aí retornando da parte onde eu parei, aí eu fui pra enfermaria naquela noite, sedado, cansado, exausto, né? E acordei no outro dia naquele cenário que eu comecei a descrever para vocês antes. Uma enfermaria com um corredorzinho pequeno no meio, tipo uma casinha, uma unidade de atendimento ali, que é onde ficava as equipes de enfermeiras, né? Onde ficavam os computadores, prontuários, todas as coisas. E de cada lado tinha um salão com as camas um lado da outra, né? E aí é uma média de 50 pessoas mais ou menos, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, ao longo dos dias, né?
era um entra e sai de gente muito grande, porque conforme a gravidade, a complexidade, a situação, às vezes era trocado de unidade, ou tinha que fazer uma cirurgia, um procedimento, depois voltava e já não tinha vaga, tinha que realocar numa outra enfermaria. Enfim, né, alguns recebiam alta e aí chegavam outros, então sempre tinha uma rotatividade. E tinha uma outra salinha menor, que era separada dessa, né, que era antes desses 2 salões, que ficava bem logo depois da entrada, que era para crianças, para crianças e por incrível que pareça, mulheres grávidas, né, que depois eu vou contar uma história também referente a isso. E daí, passado alguns dias ali, a minha evolução estava boa, estava bem, estava tranquilo, estava fazendo as fisioterapias, né, tendo uma evolução boa, os médicos dizendo que eu estava bem e tal. Com 4 dias eles tiraram o dreno de mim, né, E uma coisa que me marcou muito até hoje, o pessoal pergunta, né, como é que ficou e tal. Não pegou nenhum outro órgão realmente, pegou o pulmão. Só que você olhava a foto do meu pulmão, até hoje, eu recordo bem, né, dessa cena. O pulmão da direita, ele era normal, perfeito, ele não tinha nenhuma lesão, nada, né? E o pulmão da esquerda, você olhava, ele era mais ou menos 1/3 ou menos de 1/3, né? Talvez quase 1/4 do tamanho do pulmão normal. E o formato dele parecia uma bola de futebol americano murcha, né? Foi a associação que eu fiz, né? E por causa da lesão, né? Então ele ficou desse tamanhinho, né? E depois, com os anos, aí eu fiz a fisioterapia, né? Toda a recuperação e tal. Aí hoje tiro a foto do raio-x, o meu pulmão do lado esquerdo ele é maior que o pulmão do lado direito, né? Mas a minha capacidade respiratória não ficou maior por causa disso. Na verdade, ela nunca mais foi a mesma, né? Eu fiquei com uma certa... Foi diminuído, no caso, né? O fôlego que eu tinha antes, né? De acontecer isso. Mas, continuando, né? A questão da enfermaria que eu estava contando. Então, depois de 4 dias, eles tiraram meu dreno. E aí, no 5º dia, era para me receber alta. Só que aí... 5º dia nada, 6º dia nada, 7º dia... Aí o médico não apareceu, né? Acho que no 6º dia. No 7º ele não me falou nada. E aí no 7º dia ele me disse que tinha um líquido. Que estava parado e não se movimentava e não podia ficar ali e tal. E que eles estavam avaliando e que possivelmente eles têm que colocar outro dreno em mim, né? E aí que eu desabei, né? Aí que eu comecei a cair, digamos assim, né? Porque nesses dias que eu tava indo na enfermaria, como eu disse, eu tava conseguindo administrar bem, tava tranquilo, porque tipo, eu tava focado que em 4, 5 dias eu ia sair dali, né? Pra mim era uma coisa certa, como me disseram. E eu acreditei, realmente, em muitos dos casos, teve casos lá também de pessoas com situações parecidas, semelhantes à minha, que em 4, 5 dias as pessoas tiveram alta, né? Só que eles colocaram outro dreno e aí não podia ser no mesmo lugar. Foi colocado, não me lembro se uma vértebra acima ou abaixo. Só que eu reclamei desde o primeiro dia que esse dreno não tinha ficado bem, que ele estava me machucando, que eu tinha dificuldade para respirar com ele, né? E não conseguia dormir. E o médico disse que não, que era psicológico, que era emocional e parará, até que vários dias depois, né, de tanto eu reclamar, insistir, incomodar a enfermeira, ele veio e fez o tracionamento, né, que foi o termo que usavam na época. E aí ele mudou, né, mexeu lá, puxou ou empurrou mais esse cano para dentro. E aí eu voltei a conseguir respirar como no primeiro dreno, né? Só que nisso eu tinha passado ali uns 4 dias sofrendo, né? Com dificuldade para respirar, né? Dormindo mal, não conseguindo dormir. E nem fazendo fisioterapia direito, porque realmente eu sentia muita dor, tava muito desconfortável. E aí nesses dias que foram passando, tanto antes quanto depois, teve um agravante que foi o seguinte. Eu era um cara que, além de ser hiperativo, desde criança eu sempre fui hiperativo. Então aí você imagina, do nada, o cara não tá preparado, ele ser encerrado e não poder sair, né? Ele só poder ficar naquele ambiente ali que não tinha janela e não tinha nenhuma outra distração, porque não tinha TV, não tinha nada, né? Celular na época não era smartphone, era os celulares antigos, não podia ficar com o celular lá, né?
E aí a minha sorte que eu tive vários anjos da guarda, né? Minha namorada na época ia me visitar, isso me dava um consolo, embora eu me preocupasse bastante com ela, não queria que ela ficasse indo lá e tal, porque não era um ambiente muito legal. E ela tinha começado um trabalho há pouco tempo, então, né, enfim, ela não se cansar e de repente tá faltando trabalho, esse tipo de coisa. Eu gostava que ela ia, mas ao mesmo tempo me preocupava, né? E pouquíssimas pessoas foram me visitar, né? Até porque eu não queria preocupar ninguém, não queria assustar ninguém, né? Com o problema e tal. E tinha um cara que me ajudou a fazer todos os contatos, me fez toda a mão, né? De contatar com as pessoas e tal, porque daí eu não lembrava número de telefone de ninguém. Eu não sei porque eu lembrava o número dele, né? Eu lembrava o número dele de cabeça. E aí eu pedi pra ele avisar minha namorada e tal, tranquilizar, enfim, né? Pedi pra não falar nada pros meus pais de início. Ele tinha um contato, né? Eu acho que a minha namorada acho que tinha, na verdade, o telefone dos meus pais. Ele eu não lembro se tinha. Mas enfim, e esse brotherzão, Manão, né? Como a gente se chama até hoje, ele virou realmente um irmão. Ele me levava a revistas, ia lá, ficava conversando comigo, trocando ideia, me ouvindo. E, cara, ele me deu muita força. Ele me deu muita força, assim, né? Porque, tipo, aquelas revistas, assim, era meu passatempo, né? Ficar lendo, olhando as reportagens, enfim, né? Coisa que eu gostava e tal. Me levavam livros, minha namorada também levou algumas coisas, né? Nesse sentido, na época. E só que, assim, ó, pra mim, era extremamente difícil ficar a cada dia ali. Primeiro, porque nos primeiros dias eu ainda me sentia útil, porque mesmo encerrado nesse ambiente, eu ajudava as pessoas, né? Então isso fazia eu esquecer um pouco da minha dor, do meu problema. Eu alcançava uma água, ajudava a pessoa a ir no banheiro, ajudava a pessoa a voltar do banheiro, né? Ia lá, chamava a enfermeira, enfim, fazia uma série de coisas, né? Ajudava as pessoas a mudar de posição na cama, levantava a cama, abaixava a cama, né? Fazia várias coisas, né? Ajudando os outros. Só que depois de uns dias, já na primeira etapa ainda, antes de eu tirar o dreno, ou foi depois, eu não recordo bem agora, as enfermeiras me proibiram de fazer isso, né? Porque quando eu tive a recaída, elas disseram que... Enfim, elas deram uma explicação, né? Eu não vou lembrar aqui agora para falar bem para vocês, mas que de uma forma grosseira, assim, né? Vou usar as palavras aqui que me vêm à cabeça. Tipo, as minhas bactérias do meu corpo, do problema que eu tava passando, a minha doença poderia atrapalhar delas e vice-versa, né? Tipo a questão dos anticorpos e tal, enfim. Então, em vez de eu estar fazendo um bem para elas e para mim, não, eu poderia sim estar alcançando a água, fazendo algumas coisas e tal, mas tanto o quadro delas poderia piorar, ou o meu, né? Por eu estar tendo esse contato muito próximo, né? Com pessoas que estavam ali com ferimentos, com problemas, né? Porque tinha tudo que é tipo de gente, né? Pessoa quebrada, pessoa com câncer, queimadura, esfaqueado, tudo que vocês imaginarem, né? Mulher grávida, esfaqueada, nossa, assim, ó, cada coisa assim, ó, terrível, que eu nunca imaginei, sabe? Pra ser enfermeiro, realmente a pessoa tem que ter muita vocação e um preparo muito grande, né? Então eles me proibiram e aí, pra mim, isso era uma coisa muito difícil, sabe? Eu me sentia muito mal, vendo as pessoas sofrendo, as pessoas gemendo, as pessoas às vezes com sede, as pessoas às vezes querendo ir no banheiro, né? Eu ia lá e as enfermeiras me ralhavam, né? Porque, tipo, eu já ouvi, eu já sei, né? Na hora eu vou, a pessoa pedia remédio pra dor e eu tinha que, às vezes, ignorar, né? E isso me doía muito. Isso pra mim já era bastante difícil, né? Naquela época. E é até hoje, né? Mas naquela época me doía mais ainda porque, enfim, era um conjunto de coisas, de sentimentos, de sensações e situações novas que eu não tinha vivido até então, e tudo junto, né? E, bom, aí continuando, da minha parte, cheguei até a me emocionar um pouco, segurei para não chorar, porque realmente vem um filme na cabeça, assim, eu lembro de alguns rostos, de algumas pessoas, né, de algumas histórias. É difícil, só quem já passou para saber, não tem, descrevendo não tem como as pessoas imaginarem mesmo. Bom, mas voltando então, depois que eu coloquei o segundo dreno, que teve essa tração, né?
eu vinha já dormindo mal várias noites, né? Eu dormindo mal várias noites, porque o dreno me incomodava, eu já não aguentava mais o lugar, a cama era desconfortável, o barulho das pessoas gemendo, enfermeira de noite e madrugada indo dando remédio e leva ao banheiro e faz isso, faz aquilo, e comadre e etc e tal. Então eu fui, além de todo o estresse da situação, além da minha dor, das minhas questões individuais, o ambiente, o problema das outras pessoas, tudo isso foi me afetando, foi pesando. E a coisa ficou ainda mais grave quando nos dias, eu não falei antes, mas para todas essas pessoas só tinham 2 banheiros, né? Homem, mulher, criança, velho, não importava a doença, só tinha 2 banheiros, um banheiro de cada lado, né, para mais ou menos 25 pessoas. E não bastasse isso, era tudo misturado. Então, no lado das camas da gente, às vezes tinha pessoas algemadas, né, que tinham cometido algum crime, ou eram suspeitos de algum crime, né, ou eram criminosos mesmo, né, que já eram identificados pela polícia e tal, e eles ficavam algemados, né. Então, tu imagina tu dormir com um cara no teu lado ali, com a brigada lá de fora, aí depois de uns dias a brigada ia embora, vinha o pessoal da SUSEP, só que eles não tinham arma, né, então, se entrasse alguém lá para resgatar o cara, ou o cara resolvesse lá se revoltar, conseguisse soltar da algema de alguma forma, o cara tava do teu lado ali, né? E tu podia virar refém, o cara podia fazer alguma coisa. Enfim, aí N coisas passavam na cabeça, né? Aí tem até a história de um cara que eu posso de repente contar no outro vídeo aqui, mas só não vou falar agora para não ficar muito longo. Mas eu falei essa questão dos banheiros pra contar uma coisa que agravou toda a situação num grau assim, que eu nem sei. Aumentou exponencialmente a dificuldade que eu já estava sentindo ali, né? De administrar, de gerenciar toda essa situação nessa zona de guerra, como eu chamo, né? Porque era uma zona de guerra. Você vê um cara de 18 anos que chegou lá nos últimos dias antes da alta, foi roubar fio de luz no poste, teve acho que mais de 70%, 80% do corpo dele queimado. O menino delirava, gemia praticamente o dia todo, sabe? A dor, né? Imagina, ele não tinha nem noção, ele era dopado de analgésico, de remédio, e aquele cheiro de carne podre o dia inteiro, né? E as enfermeiras fazendo curativo, trocando pus, né, e tal, enfim. E gente com câncer, gente esfaqueada, gente quebrada, gente que... Nossa, assim, ó, se eu começar a relatar aqui, eu acho que eu fico nem sei quanto tempo só para tentar descrever, né? Em resumo, é realmente muita coisa. Mas voltando... num desses dias teve um problema lá com acho que foi uma senhora, e a gente tinha o tempo e a hora certa de tomar banho, né? Então se você não fosse naquela hora tomar seu banho, você ficava sem banho naquele dia, né? E lá era muito quente, não tinha ar-condicionado, e você ficava fechado ali no ambiente com um monte de gente e tal. Era realmente você suar, você sentia necessidade, né? Por uma questão de higiene e de bem-estar também, né? E a própria questão dos curativos, enfim, da situação toda, do ambiente e tal. E aí eu sei que o banheiro do meu lado, uma senhora, um senhor, não lembro agora bem, demorou mais tempo para o banho dele. E aí eu fui na enfermeira 2 vezes, né? Ó, eu preciso tomar banho e tal. Ontem não consegui tomar banho por isso e tal. E hoje eu preciso tomar um banho, né? E tal. Daí a enfermeira pegou e falou assim, não, vai no lado de lá porque esse aqui vai demorar ainda e tal. E se tu não for agora, tu vai ficar sem banho hoje de novo. E eu peguei e fui, né? Só que nisso que eu fui, eu tô caminhando assim e tal, e aí eu vi que tinha um cara algemado. E eu procurei não olhar. Só que quando eu levantei a cabeça, mais ou menos perto dele, eu olhei, eu reconheci o cara. Era o cara que tinha me dado o tiro. E o cara ficou me olhando também, sabe? Com uma cara de espanto. Como quem diz, pô, esse cara não morreu? Eu dei um tiro no peito dele, sabe? Eu vi que ele me reconheceu, eu senti que ele me reconheceu. E eu entrei naquela hora, eu entrei num pavor, num pânico, que eu fui até o banheiro, tipo, pra fugir, porque eu tava mais perto do banheiro do que voltar, sabe? E eu não queria dar, vamos dizer assim, na hora, acho que meu instinto, assim, que eu tinha reconhecido ele, né? Eu tentei disfarçar da melhor forma que eu pude. E eu fui pro banho, e entrei no banheiro, fiquei um tempo lá dentro e tal. E um cara bateu na porta e tal, e aí eu fiquei em pânico lá dentro, não sabia o que fazia. E aí eu disse que ia tomar banho, que ia demorar um pouquinho, e o cara, tô apertado, não sei o que lá, não, espera um pouquinho que eu recém
recém vou entrar no banho e tal, vou tentar ser rápido. E aí eu sei que eu fiquei uns minutos ali, não sei quanto tempo, aí fui e tomei o banho, né? Fui e tomei o banho, mas com aquele pânico, assim, que o cara pudesse levantar, pudesse entrar ali no banheiro, enfim. Mas tomei o banho porque realmente estava sentindo muita necessidade de tomar esse banho. E tomei aquele banho correndo o melhor que eu pude e tal, né? Me lavei ali, me sequei meio mal, botei as roupas e saí, tipo, nossa, assim, ó, me cagando de medo, assim, nervosão mesmo, sabe? E aí passei pelo cara tentando não olhar, sabe? E aí sentindo que o cara tava me olhando, me cuidando e, cara, depois disso, aí sim que eu não dormi, né? Aí sim eu não dormi. Aí o meu estresse foi no nível que eu já não conseguia mais gerenciar o meu medo, meu pânico, assim, de dormir de noite por causa do cara vir tentar alguma coisa, né? Ou de alguém lá visitar ele, algum parente, alguma coisa, e aí falar... Nossa, aí começou a passar um monte de coisa na minha cabeça ruim, né? Que esse cara podia tentar terminar o serviço que ele não conseguiu fazer, né? Ou eu não sabia se o comparsa dele tinha, daqui a pouco, conseguido fugir ou não. Daqui a pouco esse cara podia tentar vir resgatar ele lá, e aí, né, ele falar e eles virem lá querer me matar e tal. E aí o pânico cada vez ficou maior, né? E aí vieram pensamento atrás de pensamento nesse sentido. E aí eu comecei uma batalha com o médico daí, né? Com a junta médica, na verdade, que estava cuidando de mim. Até que depois, no outro dia, ou 2 dias depois, não lembro, depois disso, eu acabei brigando com uma das médicas, tipo, brigando mesmo, assim, de bater boca, de discutir, né? De enfrentar ela. E ela ficou uns dias sem lá me ver e tal, depois não falava comigo. Mas, por muita insistência minha, eu já estava aí com, acho que uns 10 dias, mais ou menos, lá já nesse pronto-socorro, e não tinha previsão de alta. Não tinha previsão de alta, porque o tal do líquido ele tinha diminuído e tal, mas aí tinha outras coisas, o médico tinha que ver e não sei o que, tal. Ele tava por tirar o dreno, mas ele precisava mais dias para me avaliar. Aí eu sei que, para resumir a história para vocês, eu disse pro médico: ó, doutor, eu assino um documento, né, me estabilizando, eximindo o senhor e tal, mas eu preciso sair daqui porque eu tô enlouquecendo, isso aqui não tá me fazendo bem. Em vez de melhorar, eu vou piorar, eu não tenho condições mais de ficar aqui, eu preciso sair daqui, eu vou sair. Eu disse pra ele com todas as letras: se o senhor não me liberar, não me der alta, eu vou fugir, porque eu realmente não vou mais ficar aqui, né? E aí o médico, muito tranquilo e tal, conversou comigo, tentou me acalmar. Eu digo: não é assim, não existe isso, eu não posso te liberar, eu sou cessado por ti, né, mesmo depois que tu sair daqui por um tempo e tal, né, e tarará, e me falou um monte de coisa. E aí, não, mas doutor, eu preciso sair, insisti com ele, argumentei, tentei, né, fazer mil propostas. E aí ele pegou e, nesse mesmo dia, nessa mesma conversa, ele me disse algo que foi mais ou menos assim: que ele me dava alta só se eu fosse para um lugar onde tivesse uma enfermeira 24 horas me cuidando, e que ele pudesse estar em contato com essa enfermeira para me monitorar à distância, né? Então essa enfermeira ia ter que tirar meus sinais, pressão, temperatura, cuidar para que eu tomasse todas as medicações nos horários certos, né? Fosse passando para ele como que eu estava, né? Como se o médico estivesse lá presente, para ele saber acompanhar a minha evolução, saber se eu estava melhorando, piorando, estava desenvolvendo algum tipo de quadro, alguma coisa qualquer, né? E me deu toda uma explicação lá, né? Baseando nisso e tal. E eu, na hora, murchei, né? Tipo, naquela época eu não tinha plano de saúde, né? A empresa que eu trabalhava não tinha plano de saúde. Os meus pais não tinham condições de bancar tal coisa, né? Eu, muito menos ainda, né? Eu pensei: tô ferrado, não tem o que fazer, não vou conseguir sair daqui, né? Vou morrer aqui, eu vou ter que fugir, né? Pensei, não falei nada, só pensei, né? E o médico foi embora. E nesse mesmo dia, o Manão veio me visitar, né? E o Manão, até então, assim, ó, ele era um camarada, um amigão, sabe? Um brother. A gente já tinha saído pra tomar cerveja algumas vezes, né? Conversado, dado risada, compartilhado história de vida e tal, coisa assim. Mas eu nunca tinha entrado na porta da casa dele. Eu tinha ido até a porta, até o portão, na verdade, da casa dele. E a gente se encontrava ali, ou se despedia ali, mas eu nunca tinha entrado na casa dele, propriamente dita, né? Eu sabia onde é que ele morava, tudo, ele sabia onde é que eu morava também.
mas a gente nunca tinha frequentado a casa um do outro e a gente tinha saído poucas vezes, né? Pra dizer assim, tinha uma amizade profunda de tempos, não, era uma coisa nova e não era algo tão profundo, né? Porque realmente não deu tempo para isso. Só que o Manão foi lá, né, mais uma vez, né, com revista e tal, conversar, não sei o que, saber como é que eu tava e tal. Aí eu contei pra ele, né, não do cara que me deu o tiro, né, dessa situação, mas contei pra ele da situação do médico, né, mas tipo, só pra desabafar, porque eu precisava conversar com alguém. E daí desabafei pra ele e tal, chorei, ele tentou me consolar, né, e tal, disse pra mim ficar tranquilo, pra mim ter fé, pra mim orar, enfim, que, né, tudo ia dar certo, as coisas iam se resolver. E eu não via saída, não via solução, sabe? Ali eu fiquei sem chão, mais uma vez, né? Ali eu fiquei eu vou ter que fugir daqui, eu só pensava isso, sabe? Eu vou ter que fugir daqui, porque se eu ficar aqui não vai dar bom pra mim, né? Eu pensava que alguma coisa de ruim ia acontecer, né? Ou eu ia recair, ou um daqueles caras ia tentar alguma coisa, ou eu ia acabar brigando com alguém, porque eu tava realmente ficando muito estressado, eu não tava aguentando mais administrar tudo aquilo, de ter que ignorar um monte de coisas, de ver pessoas sofrendo, não poder fazer nada, e ver às vezes uma enfermeira estressada tratando mal um paciente. E realmente assim, eu não tô julgando, né? Só que aquilo pra mim me doía, sabe? Além da carga toda que eu tava carregando. Então eu pra mim não tinha o que fazer. E aí o Manão voltou no outro dia, né? Ah, que horas seu médico vem aqui mesmo e tal? Ah, não, quero falar com o teu médico e tal. Aí eu digo, não, o que tu quer falar com o médico, cara? Não, quero falar com o médico e tal. Aí eu digo, não, que tu quer conversar com o médico? Ele, nada, não, quero conversar com o médico e tal. Tá, aí conversava comigo, ele trocava ideia e tal. Aí naquele dia o médico não foi. No outro dia, tava lá o Manão de novo. Aí foi até que ele conseguiu conversar com o médico. Aí ficou um tempão lá, eu não ouvi o que eles conversaram, foi nessa salinha lá no meio, né, era longe assim e tal. E nesse dia eu já tava bem cansado, já tava desanimado, tava, né, estressado, eu tinha feito fisioterapia, então assim, eu já tava bem cansado, eu nem fiquei lá e tal. Aí ele conversou uns minutos lá com o médico, demorou um pouquinho. E aí ele voltou pra mim e disse, Manão, eu tenho uma notícia boa pra te dar. E aí eu dei risada, né, meio cansado, assim, meio descrente. Daí perguntei pra ele, notícia boa essa altura? E o que seria notícia boa? Eu digo, não, a notícia boa é que tu vai sair daqui, Manão. Eu olhei pra ele assim, como assim, cara? Tu tá louco? Tá brincando comigo? Não, tu vai sair daqui. Eu digo, como é que eu vou sair daqui, cara? Eu te contei ontem que o médico, eu te contei que o médico falou 2 dias atrás e tal, assim, né, da enfermeira e tal, cara, não existe possibilidade, não conheço ninguém, não tem dinheiro pra pagar isso, pra bancar e não tem plano de saúde. Daí ele, não, Manão, eu falei com o médico e a minha mãe é enfermeira aposentada, ela trabalhou 10 anos no Hospital da Brigada Militar. E eu falei com ela disse que tu pode ir lá pra casa, tu pode ficar o tempo que tu precisar pra tu te recuperar, né, até tu ter alta definitiva. Eu passei o número dela pro médico, o médico vai ligar, vai conversar com ela. Ela já tá sabendo, ela, né, disse que podia fazer isso. E o médico disse que dependendo da conversa que eles tiverem e tal, ele vai te dar alta, né? Ele pediu pra não te dizer isso e tal, mas eu precisava te falar. Né, ele só vai conversar com ela primeiro e tal, mas tu vai lá pra casa, mano, vai lá pra casa e a mãe vai te cuidar e tu vai ficar bem. Eu não conseguia falar nada depois disso, eu só chorava, vocês não têm ideia do que eu senti naquela hora, né? Eu não consigo nem descrever porque não tem como descrever. Eu só passava na minha cabeça assim, por que esse cara tá fazendo isso? Por que esse cara tá fazendo isso? A mãe dele nem me conhece. Eu tinha visto a mãe dele e o pai dele umas 2, 3 vezes, né? Eu tinha visto a mãe dele e o pai dele umas 2, 3, 4 vezes talvez, né? Mas visto, não tinha amizade. E aí você imagina numa cidade grande, numa capital, como Porto Alegre, uma pessoa colocar um estranho pra dentro da sua casa pra cuidar dele, né? Então pra mim isso era surreal. Eu não imaginava isso.
né? E, bom, tanto foi que realmente ali depois, acho que uns 2 dias depois disso, o médico tinha conversado, aí fez uma bateria de exames ali uns 2, 3 dias mais, para ver como é que tava a minha evolução de manhã, de tarde, de noite. E me recomendou, né? Disse, olha, vou te dar alta. Aquele sistema que eu te falei, ele repetiu tudo de novo. E aí ele me disse, tu só vai ter alta definitiva daqui mais ou menos 6 meses, dependendo de como você tiver. Antes disso, não, né? Daí eu perguntei para ele, doutor, então antes de 6 meses eu não volto a trabalhar. E ele, não, antes de 6 meses com certeza você não volta a trabalhar, né? Esse é o mínimo de tempo que você vai ficar afastado para você poder se recuperar. E você vai vir aqui uma vez por semana, primeiramente. Depois, conforme eu achar que você tá melhor, vai ser uma vez a cada 15 dias, depois a cada 20 dias, depois uma vez por mês, né? Até eu te dar alta definitiva, né? E nisso a gente vai fazer exames e eu vou estar em contato com a enfermeira que vai estar te cuidando lá, que é a mãe do teu amigo, né? 2 anjos da guarda, enorme. Pessoas de um coração que não conheci até hoje. Enfim, continuando, desculpa, mas é difícil não me emocionar. Continuando falando da história da minha recuperação, né, pelo ferimento à bala. Eu recebi alta, então, depois de uns dias, depois disso, né, 2 ou 3 dias depois desse dia que esse meu amigo, meu irmão, conversou com o médico, e fui pra casa da mãe Lurdinha, né, que é a Lourdes, a mãe dele, e carinhosamente todo mundo chamava ela de Lurdinha, né. Lurdinha só no nome, porque ela foi uma gigante. Infelizmente não tá mais entre nós, mas deixou o legado dela na vida de milhares de pessoas, com certeza. Ela fez muito pelo próximo. Ela é um ser humano incrível. Eu aprendi muito com ela. Esse vídeo ficou um pouco longo, muito maior do que eu imaginava. Então eu vou parar esse vídeo por aqui e vou contar, né? Vou tentar falar da forma mais resumida possível num próximo vídeo. Eu vou contar como é que foi a minha recuperação na casa da mãe Lurdinha, as coisas que aconteceram lá, que eu passei, né? E falar um pouquinho mais dos pensamentos, sentimentos que foram passando ao longo dos dias lá na casa da mãe Lurdinha e seguindo a minha recuperação, porque realmente do pronto-socorro eu saí fisicamente bem, né, dado as circunstâncias de tudo que aconteceu, né, do tipo de ferimento que eu sofri, mas o meu emocional completamente abalado, completamente destruído, de uma forma que eu não imaginava, né, uma forma que eu não tinha noção, não tinha ideia até o momento, mas que realmente, assim, eu saí na hora certa de lá, né, porque se eu ficasse mais dias eu teria ficado pior ainda, tá ok? Mas eu peço desculpas pelas vezes que eu me emocionei, realmente não tive, tentei segurar, mas é difícil, mesmo já tendo contado essa história várias e várias vezes para algumas pessoas, né, e falado e repetido. Tem algumas coisas que eu não consigo deixar de me emocionar, né? Então eu peço desculpas e eu vou falar mais num outro vídeo daí, tá? Eu vou complementar, porque são coisas que são importantes. Eu tô tentando resumir ao máximo que eu posso, mas ao mesmo tempo tem alguns detalhes, algumas coisas que eu preciso falar para vocês, porque realmente é importante, né? Para vocês entenderem um pouco dos mecanismos, né? E para fazer sentido algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, tá? Então a gente vai falar mais um pouco num outro vídeo aqui. Esse aqui é a parte 2, vai ter uma parte 3, tá? E
E é isso. Obrigado por terem me assistido até aqui. E puderem ajudar o canal, gratidão. Nos vemos no próximo vídeo.